Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 15, dos versículos 11 ao 32. Esse longo trecho é a história do filho pródigo, né? Como todos conhecem a história do filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola que Jesus conta ali quando ele estava reunido, né, logo após uma passagem onde diz que ele estava reunido com pessoas de reputação duvidosa. Essa é a expressão usada pela Bíblia, a mensagem, né, do teólogo Eugene Peterson. E aí, fariseus e líderes religiosos que estavam incomodados começaram a reclamar porque Jesus sentava na mesa com pessoas de reputação duvidosa como se fossem velhos amigos. E aí Jesus conta duas parábolas, né? A dracma perdida e a do pastor que sai atrás de uma ovelha, deixa as 99 no rebanho. E logo depois ele conta essa passagem, que é essa parábola também do filho pródigo. Então perceba a similaridade entre as três, né? As três falam de alguém perdido, ou alguém ou algo, né, perdido, que é encontrado. E no caso aqui do filho pródigo, ele não está necessariamente perdido. Ele vai para longe e depois volta. Mas é como se ele tivesse sido reencontrado. O pai fica muito contente quando vê o filho regressando ao longe na estrada. E quando o filho, enfim, chega próximo dele na fazenda, ele faz uma festa. Essa versão também diz que o pai não quer nem escutar aquilo que o filho tinha planejado contar, né? A fala que o filho tinha mentalizado ali: quando eu chegar vou falar isso pro meu pai. O pai interrompeu a fala dele e falou: venha, né? Vamos fazer uma festa e comemorar, porque você estava longe, estava perdido e agora está aqui novamente conosco. E eu não posso ler esse trecho aqui, eu não posso ler essa história do filho pródigo e não enxergar aqui, na atitude do irmão mais velho, né, do irmão que aqui diz o irmão mais velho, no irmão que fica na fazenda junto com o pai, e não também me lembrar de pessoas dentro das igrejas que ficam chateadas, né, que ficam revoltadas muitas vezes quando vêm outras pessoas fazerem as coisas na igreja, ou ficam revoltadas, chateadas quando a pregação da igreja não é aquela pregação que fica martelando: olha, você não pode viver em pecado, você precisa sair dessa vida, Deus vai pesar a mão, conserte-se enquanto há tempo, porque está acabando o momento, né? Tem muita gente dentro de igreja que fica revoltado quando a pregação da igreja, ela é uma pregação que fala: olha, Jesus amou o pecador e nós não somos perfeitos, então nós não podemos ficar caçando o pecado alheio, nós temos que cuidar do nosso coração. Pode soar estranho aos seus ouvidos, mas esse tipo de pregação, que na realidade é o evangelho, né? Não é um tipo de pregação, mas é a pregação do evangelho, né? Essa outra que eu estava falando agora não é, mas essa pregação de Deus amou o pecador e quer o pecador aqui junto conosco, né? Quer os pecadores todos juntos, reunidos, caminhando rumo a Cristo, né? Caminhando no caminho do evangelho. Essa pregação deixa muitas pessoas indignadas, né? Ainda temos, infelizmente, no Brasil, muitos cristãos que acham que a pregação da igreja tem que falar sobre pecado. Não, que se nós não falarmos sobre pecado, as pessoas vão achar que o evangelho é uma libertinagem, vão achar que o evangelho é alguma coisa sem o compromisso. Só que na realidade o que essas pessoas têm dentro de si é um pouquinho desse orgulho aqui que esse irmão mais velho teve, né? Um pouquinho dessa inveja, desse ciúme que esse irmão mais velho teve quando ele olhou para o mais novo voltando e falou para o pai dele: poxa,
Você está dando uma festa para esse cara aí que saiu fora com todo o dinheiro da família, todo o dinheiro de herança dele, gastou, fez, enfim, um monte de coisa e agora está de volta. Porque, na verdade, essas pessoas querem ouvir um evangelho, a pregação sobre o pecado, mas é o pecado dos outros, não é o pecado de si mesmo, né? E qual é a proposta de Jesus? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao outro como você mesmo. Será que nós estamos olhando para dentro de nós mesmos, para o nosso pecado? Ou será que nós estamos olhando para o pecado do irmão do lado, para o pecado do outro, para o pecado alheio? E nós estamos esperando vir uma pregação sobre pecado, mas sobre o pecado do outro, porque o outro peca algo que a sociedade enxerga como muito grave e eu não cometo esse pecado. Então eu, como o irmão mais velho aqui que ficou, me enxergo como melhor ou como mais merecedor de algo, porque, veja só, eu estou há tantos anos na igreja, veja só, eu já estou num nível espiritual tão alto, veja só, esse tipo de pecado, não, isso eu não faço. Isso aí, veja só, a pessoa que faz isso, ela está completamente fora da perspectiva do evangelho, ela precisa se converter. Infelizmente, né, muitas pessoas se acostumaram a pensar dessa maneira, mas eu tenho sérias dúvidas se, eu pessoalmente falando, tenho sérias dúvidas se realmente essas pessoas entenderam o que é a graça de Jesus. A graça do evangelho é justamente isso aqui. Veja só, esse irmão mais novo, ele não era merecedor de nada. Diz aqui que ele saiu, gastou dinheiro, foi para um país distante, e só quando ele passou fome e teve que quase comer comida de porcos, né, sentiu vontade de comer a comida do porco, porque ele estava com muita fome, ele se lembrou do pai e falou: puxa, eu vou voltar, pedir perdão, me arrepender e pedir para ser ali um servo do meu pai, porque um servo dele vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Isso traz para nós a realidade do que é o evangelho. O evangelho trata-se disso. Pecados maiores, pecados menores, isso não... O evangelho não leva isso em conta. O que é levado em conta é o arrependimento. E o arrependimento é algo que nós todos devemos ter. Olharmos para nós, para as nossas falhas, porque se eu olho para mim, eu não vou ter como olhar para o outro e achar que nós precisamos de uma pregação direcionada a tal assunto, ou que o outro não é digno de fazer algo na igreja porque ele precisa estar em disciplina, porque ele, enfim, está num pecado gravíssimo, que é um pecado, que são coisas na realidade que o meio social não aceita bem, né? Porque eu entendo justamente essa história aqui como sendo a história do evangelho, né? A história da aplicação daquilo que Jesus veio fazer, né? Note que no começo aqui, os fariseus, eles olham para Jesus incomodados, porque ele está sentado junto com pessoas de má fama. E eles dizem: olha só, ele parece que é velho amigo dessas pessoas aí. Então, eu arrisco até dizer que nós estaremos caminhando no caminho certo quando outras pessoas, inclusive, né, cristãos mesmo, olharem e falarem: olha só, aquela igreja ali, eles aceitam as coisas, parece que eles estão acostumados com isso. Eu acho que quando a gente ouvir isso, a gente pode até se sentir, de certa maneira, uma certa satisfação, porque nós estaremos dentro disso aqui que Jesus está falando, dentro dessa história aqui. Nós estaremos caminhando com justamente os pecadores. A igreja serve para isso. A igreja não serve para ser uma incubadora de pessoas saudáveis, né, espiritualmente, pessoas perfeitinhas, pessoas com as suas regrinhas morais e suas listinhas de pecado. A igreja serve para ser aqui como a casa desse Pai, que acolhe a todos os pecadores, os arrependidos, e caminham juntos como aí a casa do Pai definitiva, né, que será após a morte. Deus abençoe você. Até amanhã.